A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a este programa que é feito especialmente para você e para toda a sua família. E no programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza, ainda dentro do tema O Senhor Jesus no Velho Testamento, vão abordar o aspecto de Jesus como profeta. No quadro Perfeito Louvor, a professora Janaína Zumac vai aprofundar o ensino da música. Em acessibilidade, a doutora Maria Amin vai abordar o tema da autonomia de pessoas com baixa visão. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Carla Figueiredo vai falar sobre Jesus, o maior de todos os profetas. Vamos conhecer, hoje, o Manaim no sul da Bahia, o Manaim de Eunápolis? O Manaim de Eunápolis fica em uma área urbana adquirida no ano de 2004 e consagrada já no ano seguinte, com uma área total de 8 hectares e área construída de 2.500 metros quadrados. O Manaim de Eunápolis fica localizado a apenas 2 quilômetros do centro da cidade e a 650 quilômetros da capital do estado, Salvador. E fica também às margens da BR-101. O Manaim tem a capacidade de receber 1.600 participantes nos eventos e seminários. Após as belas imagens do Manaim de Eunápolis, no sul da Bahia, gravadas antes da pandemia, assista ao quadro Lições do Manaim.
fraterno às igrejas da região de Eunápolis, sul da Bahia. Glória a Deus. Esse é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. A paz do Senhor. É sempre um privilégio contarmos com a sua audiência. O Senhor Deus tem uma bênção reservada para o seu coração e de sua família. Temos recebido diversas mensagens do Brasil e do exterior, com testemunhos e comentários sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Este é o endereço de e-mail que você pode usar para nos enviar uma mensagem, uma sugestão, um testemunho ou uma experiência. Programa @anunciandoevangelhoeterno.com.br. E vamos citar algumas mensagens que recebemos na última semana. Pastor Leonardo Dias, da Serra, Espírito Santo, escreveu dizendo que há uma experiência de despertamento em sua igreja, onde após cada programa ele recebe ligações de irmãos e obreiros com relação ao aprimoramento das mensagens. Também uma mensagem de uma pessoa de Vitória, Estado do Espírito Santo, Marcelo Lima, que diz assim: a sequência de programas é algo notável e profundo que nos alcança. E ele faz uma observação que é uma verdade. Ele diz assim: outra coisa, mesmo depois do retorno dos cultos presenciais, os cultos online terão que continuar, porque o alcance é muito grande. Melquisedeque Macedo, de Brasília, Distrito Federal, escreveu: o programa veio em um momento especial, vindo ao encontro dos meus anseios e daqueles que me pedem ajuda. E ainda uma outra mensagem de um irmão nosso do Canadá, Rauliston Cavalcante, que disse: como Deus tem operado nos nossos corações aqui no Canadá, por conta não só do programa Evangelho Eterno, anunciando o Evangelho Eterno, mas de todo o conteúdo online da Igreja Cristã Maranata, nós estamos próximos da doutrina e das revelações. Amém. Temos falado sobre Jesus no Velho Testamento e a salvação, mostrando o paralelo profético extraordinário entre homens, personagens do Velho Testamento, naquilo que eles agradaram a Deus, e o ministério do Senhor Jesus. Leremos agora um versículo da Palavra de Deus que norteará o programa de hoje, que está registrado em Mateus 21:11. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Guarde bem este versículo, o qual será relido e explicado no decorrer do programa. Entre figuras bíblicas abordadas no assunto Jesus no Velho Testamento e a salvação, citamos Sansão, Davi, José e outras pessoas também ao longo das últimas semanas. Davi, que foi rei sobre Israel, aponta profeticamente para o Senhor Jesus como rei. Na verdade, Jesus é mais do que rei. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como está afirmado na própria Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 16. Quando apresentamos a história de José, vimos a profecia sobre o Senhor Jesus como homem. José foi vendido, injustiçado, sofreu e foi preso. O Senhor Jesus passou por tudo isso, com uma diferença: a vida de José foi poupada. Ele teve uma sobrevida. O Senhor Jesus não. Ele foi levado à morte
e morte de cruz. Vimos também, e isso temos reforçado, que apesar das histórias bíblicas serem belíssimas, muito mais importante e notável é o profético. Principalmente quando fica evidenciado como se dá desde o Velho Testamento o projeto de salvação na vida do homem. Assim, hoje falaremos de Jesus no Velho Testamento como profeta. Aspectos no Velho Testamento, Sérgio, que apresentam profeticamente, já na instituição do culto, a pessoa do Senhor Jesus. Sim. O culto do Velho Testamento. Que era um culto, e é importante destacar e chamar a atenção de todos. Você citou aqui o culto lá na época do Velho Testamento, que foi instituído por Deus, Revelado por Deus. totalmente revelado, orientado na época de Moisés, e veremos então a prefigura profética do Senhor Jesus em todos os atos daquele culto. Sim, Sérgio. Como temos falado há vários programas, o Senhor Jesus está profetizado em todo o Velho Testamento. Sim. Profetizado como rei, como sacerdote, como homem, como juiz, e hoje abordamos como profeta. Como você disse, o culto do Velho Testamento foi instituído por Deus ainda na época de Moisés, na jornada do povo hebreu, desde o Egito até Canaã, a terra prometida por Deus para o seu povo, como vamos ver no mapa que está sendo apresentado. E vamos fazer essa viagem até o Oriente Médio Antigo, onde mostra a saída do povo do Egito, toda a sua caminhada pela Península do Sinai, pelo deserto, até chegar à fronteira de Canaã, cuja última cidade era Jericó. E foram 40 anos no deserto. 40 anos de dificuldades, é verdade, mas a presença de Deus a todo tempo. Deus sempre se revelando e se mostrando provedor do seu povo. De dia, uma nuvem, pela noite, a coluna de fogo. E é importante, Daniel e a todos, recapitular como isso se deu. Porque nós falamos de José. Veio um outro faraó, tempos depois, que não conheceu a José, a sua família. O povo hebreu começou a se multiplicar muito no Egito. E dali em diante, Faraó fez o povo hebreu sofrer, ser escravizado. O povo então orou, clamou ao Senhor, que enviou Moisés. Moisés para libertar o povo. O povo saiu. E aí então começou esta jornada e a instituição do culto. E profeticamente, a caminhada, a saída do povo de Israel do Egito, atravessando o Sinai, o deserto, até chegar a Canaã, a terra prometida, profeticamente aponta exatamente para a igreja, que também está numa jornada, atravessando o deserto da vida, mas o destino da igreja é a Canaã celestial. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Ou seja, o culto do passado, do Velho Testamento, é o culto que a igreja fiel realiza hoje. E todos os aspectos proféticos que nós vamos mencionar estão se cumprindo e sendo vividos pela igreja fiel. Agora, uma pergunta. Como Deus exatamente revelou esse culto? A resposta começa no livro de Êxodo, no capítulo 12, que nós podemos ler. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Que culto? Era o culto da saída de um povo
cujo final, cujo objetivo, rumo, era uma terra prometida por Deus. Era, na verdade, o cumprimento de uma promessa. Esse culto foi revelado e totalmente instituído por Deus. Sim, e foi esse culto instituído na saída, ou a partir da saída de Israel para Canaã, porque era já uma profecia, como você disse há pouco. Uma profecia a respeito do momento da saída da igreja. Apontando profeticamente. Glórias ao nome do Senhor, mas não, porque o povo, você mostrou no mapa aqui, o povo hebreu foi para uma terra física, geográfica. A igreja do Senhor vai para uma terra celestial. Para a pátria celestial. Glórias ao nome do Senhor. Daniel, e todos, daí ser muito importante entendermos bem os aspectos do Senhor Jesus como profeta no Velho Testamento. Uma vez que o culto do Velho Testamento traz em seus aspectos históricos toda a prefigura, a indicação profética do Senhor Jesus. Até porque Deus não apenas revelou que deveria ser feito o culto, o Senhor também revelou todos os detalhes, como o culto deveria ser feito. A forma do culto. A forma do culto, os elementos do culto. A forma do culto, percebam, não veio da criatividade de Moisés, que é o líder sobre Israel, ou de qualquer outra pessoa. Todos os atos do culto do Velho Testamento foram revelados por Deus. Inicialmente, ainda durante a travessia pelo deserto, do Egito a Canaã, o culto era feito no tabernáculo. Como estamos vendo aqui, imagens ilustrativas sobre esse templo móvel chamado tabernáculo. Porque os hebreus, como nós já vimos, habitavam no deserto e iam caminhando quase que diariamente. Então o tabernáculo era montado e era desmontado. Conforme a vontade de Deus, o comando dele. Verdade. O desejo dele. Mais adiante foi construído um templo, muitos anos depois. Mas esse templo foi construído por Salomão, filho do rei Davi. Mas aquele templo veio a ser destruído, outro foi construído no lugar, nova destruição. E nós podemos ver aqui numa foto de Jerusalém, aliás, vamos fazer uma outra viagem, Daniel? Vamos a Jerusalém. Vamos ver aqui os destroços, o lugar dos destroços, onde foi aquele último templo. Aqui está essa região. Uma imagem aérea, né? E aqui uma visão do Monte das Oliveiras, a partir do Monte das Oliveiras, né? Onde era o lugar do último templo. Amém. Que linda imagem, né? Verdade. Vemos, portanto, que os locais de cultos dos hebreus, tabernáculo, templo, foram transitórios. Todos eles ficaram no passado. E agora nós vamos a um fato profético no ministério do Senhor Jesus. Quando certa vez ele se encontra com uma mulher, e a Bíblia diz, na região de Samaria. Veja aqui no mapa a região de Samaria. Vamos fazer mais uma viagem ao Oriente Médio. E o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana. Samaria ficava entre a Judeia e a Galileia e próximo a Jerusalém. E ela estava junto a um poço. E diz a palavra que o Senhor Jesus começou a conversar com ela, falando da salvação e das necessidades da vida dela. Foi quando então aquela mulher maravilhada com tudo aquilo que o Senhor Jesus falava. Mas quem não fica maravilhado com a presença, com a manifestação do Senhor Jesus? Porque ele estava falando aquilo que ela estava vivendo, suas lutas, seus problemas. E a necessidade da alma.
E aquela mulher então exclamou: Senhor, vejo que és profeta. Jesus como profeta. Em seguida, a mulher fez uma colocação a Jesus, exatamente uma preocupação que ela tinha, uma preocupação religiosa, sobre o templo que havia sido destruído. Ela disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar? Veio então a resposta do Senhor Jesus, como está registrado em João capítulo 4, versículo 21. E vamos ler também o 23. Diz assim: disse-lhe Jesus à mulher lá de Samaria: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, prosseguiu o Senhor Jesus, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Que coisa interessante. Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele quer receber a verdadeira adoração. Em espírito, é pela operação do Espírito Santo, e em verdade, porque em Jesus, porque Jesus é a verdade. Ora, Jesus. Vamos ver agora um quadro, amados, com os principais elementos do culto do Velho Testamento. E como tudo isto, notem a profundidade, como tudo isto apontava profeticamente para o Senhor Jesus. Aqui está os elementos do culto no Velho Testamento. Este culto, para acontecer, o que ele precisava? Precisava ter o templo, que era o tabernáculo, depois o templo físico, efetivamente. A presença do sacerdote, a vítima, o animal sacrificado, que seria a oferta, e havia o dia para o culto, o dia que eles chamavam de descanso. O templo. No culto do Velho Testamento, o templo, como já dissemos, era transitório. Já em Jesus, não. Certa vez, Jesus apontou para o templo em Jerusalém e disse o que está aqui, em João 2,19. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Mas, como João também registra no seu evangelho, Jesus estava falando do templo do seu corpo, um templo eterno, a ser adorado em espírito e em verdade. Então o templo apontava para Jesus. Sim. E o sacerdote também apontava profeticamente para Jesus. Amém. Vários sacerdotes no culto do Velho Testamento existiam, e havia um que era o sumo sacerdote. Porém, o Senhor Jesus, como registrado na carta aos Hebreus, veio como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O outro elemento que está aqui era a vítima, o animal sacrificado. É interessante que os animais tinham seu sangue derramado, morriam, e é claro, não poderia ser o mesmo animal nos sacrifícios que iam se repetindo. Agora, Jesus, ele veio como sacrifício vivo. João Batista, está aqui, João 1,29. O último profeta do Velho Testamento. Quando ele viu o Senhor Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado não só de um povo. Pecado do mundo. Pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro único, insubstituível. Jesus é o Cordeiro eterno, que morreu uma única vez, mas ressuscitou e está vivo. E havia um dia separado. Era o dia que os hebreus chamavam o dia de descanso, que era o sábado. É claro, queridos, que todas as pessoas precisam de descanso
para seus corpos físicos. E cada um vai descansando como lhe for possível. Agora, o descanso, que é Jesus, não é para o corpo físico, é para a alma. É diferente. O descanso para a alma é somente em Jesus. É só Ele pode dar esse descanso, como Jesus mesmo disse, como está registrado aqui no quadro, no Evangelho de Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Glórias a Deus. Então, aqueles que aceitam Jesus como Salvador, eles descansam em Jesus todo dia, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. O descanso é para a alma. Então, Sérgio, o culto do Velho Testamento, olha que coisa extraordinária, o que é o profético. Tudo apontava para quem? Senhor Jesus. O templo. Jesus. O sacerdote. Sacerdote eterno, Jesus. A vítima. O Cordeiro de Deus. E o dia de descanso. Descanso para a alma. Então a igreja descansa em Jesus todos os dias. E, aliás, quem está nos assistindo, estiver cansado, coração angustiado, abafado, está aqui a solução. Jesus, o que dá o descanso para a alma. Participaremos de um louvor que diz: seu nome é Jesus. Eu amo sim. Quando você tiver uma experiência de salvação, descansar sua alma todos os dias em Jesus, você vai amar esse nome cada dia.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Amém. o nome do Senhor. Vimos hoje, portanto, o Senhor Jesus profetizado, mais uma vez, em figuras do Velho Testamento, especialmente hoje, no culto do Velho Testamento. Tudo apontando para a salvação através de Jesus, apontando para a vida eterna. Como lemos no início do programa, Jesus, como profeta, é confirmado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 11. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Está profetizado e presente desde o Velho Testamento, no projeto de salvação de Deus para o homem. Vimos hoje que o Senhor Jesus é ao mesmo tempo o profeta que se fez templo, sacerdote, vítima e o descanso para a alma cansada e sobrecarregada. O histórico, queridos, é belo, mas o mais importante e notável é o profético, já que o profético evidencia como acontece, como se dá o projeto da salvação na vida do homem, profetizado desde o Velho Testamento. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. Glórias a Deus. Há uma interação entre o quadro Lições do Manaim e a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que acontece todos os domingos, às 10 horas da manhã, pelo nosso canal do YouTube, quando se dará sequência ao tema doutrinário que tem sido ensinado. Quero lhe fazer um convite. Continue conosco, assistindo o programa Anunciando o Evangelho Eterno, com os quadros que darão sequência ao programa. Lembrando mais uma vez que na tela está o endereço do e-mail, onde você pode nos enviar uma mensagem, uma sugestão, um testemunho ou experiência, como citamos no início do programa. E o endereço é este: programa @anunciandoevangelhoeterno.com.br. Participe, envie sua experiência, sua sugestão, envie sua pergunta também. Sua mensagem será prontamente respondida. A todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Você convive com alguém que tenha baixa visão? Já precisou interagir com alguém com este problema? No quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin vai abordar formas de desenvolvimento de autonomia para pessoas com visão subnormal. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui com o trabalho de assistência às pessoas com deficiência. Trataremos do desenvolvimento da autonomia na pessoa com baixa visão ou visão subnormal. Nós avaliamos a visão em 2 parâmetros, da acuidade visual e do campo visual. As pessoas com baixa visão, elas têm comprometimento nesses 2 eixos. E esse comprometimento, ele pode ser moderado, grave ou profundo. Isso, saber esse grau de comprometimento, nos ajuda a orientar as adaptações necessárias para essa criança. A luminosidade do ambiente é extremamente necessária. Mesmo nós, que não temos um grau de dificuldade visual muito grande, nos beneficiamos de um ambiente mais luminoso. Mas, se a luz também for muito intensa, ela traz desconforto. Então, é importante avaliar essa luminosidade. Onde essa criança vai sentar na igreja, por exemplo.
São pessoas, né, crianças mais velhas, adolescentes e adultos usam a bengala verde, que é a que identifica a pessoa com baixa visão. Existem vários recursos do ponto de vista pedagógico, da leitura, que nós podemos orientar e tratar. Esses detalhes, eles vão ser elaborados melhor no vídeo que vai estar disponível no YouTube. Então procure na rede social da igreja, esse vídeo vai estar lá com mais detalhamento. Na igreja, o que nós podemos fazer em termos de material? A Bíblia com letra, que já existe para comprar, tanto letra grande, ultra gigante, jumbo, extra grande. Isso já é fácil, vocês podem comprar diretamente. Mas a coletânea, nós temos um arquivo que pode ser solicitado, esse arquivo no tamanho de letra que for o ideal para você, para a sua criança. E essa fonte ela pode ser 18, 20, 22, depende do grau de comprometimento da baixa visão. O material da EBD também, tanto a parte de desenhos quanto escrito, pode ser disponibilizado com uma letra ampliada também. Então, isso resolve essa questão do acesso a esse material. Agora, nós estamos aqui para trabalhar a autonomia. Então, os pais, eles têm muito medo dessa criança se machucar. Todos nós nos preocupamos com a integridade física da criança. No caso da baixa visão, esses perigos, né, normais na nossa casa, eles são maiores, porque a criança ela não vai estar enxergando na distância muito bem e também o campo visual dela vai estar menor. Então, nós temos que ter um cuidado de mostrar o mundo para essa criança. Então, mostrar a casa, a distância dos móveis, porque essa é uma dificuldade que a baixa visão tem da criança pequena, de entender qual é a distância entre eu e a mesa, entre eu e a porta, por exemplo. Então, mostrar isso para a criança, descrever o ambiente para a criança, porque ela tem uma funcionalidade visual, mas lembre, ela tem um campo reduzido e ela não enxerga muito bem de longe ou de perto. Então, de acordo com esse campo visual e o tanto que ela enxerga, eu tenho que trabalhar explorando o ambiente. Então, eu posso explicar para ela, escada tem que ter portão na escada para proteção. Toda casa com criança deve ter esse portão. E o que os pais precisam fazer? Ensinem a sua criança pequenininha que quando ela for descer qualquer degrau, que seja um ou que sejam vários degraus, que ela vá com o pezinho para sentir a borda do degrau para ela descer. Descer escada é mais difícil do que subir e é mais perigoso. Então, o que nós precisamos fazer? Dar à criança a oportunidade de realizar as tarefas do dia a dia. Não é porque ela não está enxergando como nós que ela não seja capaz de realizar essas tarefas. Usar os talheres normalmente, tomar banho, se cuidar, tudo isso a criança com baixa visão ela consegue fazer. A maior dificuldade dela vai ser em ter liberdade no ir e vir, que ela pode ser treinada, que é a orientação e mobilidade. Existem centros especializados, específicos para ensinar isso para a criança. E também prepará-la para o uso da bengala. Então, eu aguardo vocês lá no YouTube, onde nós podemos explorar melhor estes assuntos e o objetivo é facilitar para vocês e sua criança. A paz do Senhor. No quadro Perfeito Louvor de hoje, a professora Janaína vai mostrar quantas crianças e adolescentes estão aprendendo e vai tocar louvor junto com vocês. Pegue o seu instrumento e vamos aprender. Quero cumprimentar a todos, as nossas crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. Hoje, em especial, nós vamos recordar um louvor que já aprendemos e ouviremos alguns testemunhos das grandes conquistas, bênçãos que o Senhor tem nos dado através de todos os trabalhos realizados com as classes. Temos visto todo o crescimento no trabalho de acessibilidade. Grupo este que assiste, que cuida das pessoas com deficiência. E sabemos que são capazes, têm as suas habilidades e o desenvolvimento individual. É maravilhoso vermos todo o amor, o acolhimento, o estímulo de todos os irmãos da igreja para com essas pessoas,
que resultam em grande alegria para suas famílias, proporcionando acesso a todos os ensinos e atividades realizadas na igreja, na obra do Espírito Santo. E sabe, na palavra em João 4:24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia! Este é o Vitor Dourado, tem sua habilidade e é de Ponta Grossa, Paraná. Agora estamos ouvindo as classes com a bandinha da cidade Serra, Espírito Santo. Este é Giovanni Belucci, de 6 anos, Roma, Itália. Esses são os irmãos Rebeca Emanuele, de 4 anos, e Mateus Daniel, de 10 meses, da cidade de Assunção, Paraguai. E no Texas, Estados Unidos, temos os irmãos Mateus, de 10 anos, e Daniela, de 6 anos. Esta é a Sara, de 8 anos, João Pessoa, Paraíba. Olívia tem 6 anos, é de Ribeirão Preto, São Paulo. Davi André, Vila Velha, Espírito Santo. Ezra Wesley, adolescente de 13 anos, tocando junto com seu pai. Eles são de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Que bênção! Continue nos enviando seus vídeos e fotos. Eu tenho uma novidade. Na próxima aula, nós iremos iniciar o ensino de um novo louvor. Vem para o meio. Então agora, eu quero lhe convidar a pegar o seu instrumento para recordarmos e acompanharmos com toda alegria a bandinha de Cosmos, Rio de Janeiro, com o louvor Pai, Tua Beleza Me Admira. Até a próxima aula e a todos a paz do Senhor Jesus. Tua beleza me admira, no universo.
Jesus, o maior de todos os profetas. Este é o tema da aula de hoje da professora Carla Figueiredo para as crianças, intermediários e adolescentes. Vamos aprender mais sobre Jesus? Nós saudamos a todas as crianças, aos adolescentes e aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. A nossa aula tem por tema Jesus, o maior de todos os profetas. E eu convido a todos que leiam comigo o versículo que está sendo projetado no slide. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: Dize-a, mestre. Lucas, capítulo 7, versículo 39b a 40. A palavra de Deus nos conta que Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu chamado Simão. Simão, por certo, conhecia a fama de Jesus como profeta, como quem operava milagres, maravilhas, como quem anunciava um reino eterno. E ele convida Jesus, Jesus aceita este convite, e quando Jesus chega ali na casa de Simão, senta-se à mesa, eles começam sua refeição. Mas naquele momento, uma mulher pecadora se aproxima daquele lugar. Ela chega com um vaso cheio de óleo em suas mãos. E ela ali vai aos pés de Jesus e começa a chorar, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela beija os pés de Jesus e derrama um óleo perfumado, ungindo os pés de Jesus. Naquele momento, Simão observa aquela situação e pensa: se ele realmente fosse um profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora e não a deixaria se aproximar dele. Mas Jesus, o maior de todos os profetas, que conhece o nosso pensamento e conhecia também o pensamento de Simão, lhe diz: Simão, vês esta mulher? Desde que cheguei à tua casa, tu não me destes água para lavar meus pés. Tu não me destes óleo para ungir os meus cabelos, e tu não me destes um beijo. Jesus falou assim com Simão porque era costume em Israel, quando um visitante chegava à casa, o dono daquela casa lhe oferecia água para lavar os pés empoeirados da longa viagem, oferecia óleo para ungir os cabelos secos por causa do vento, por causa da poeira, e também lhe dava um beijo. Aquilo significava que aquele visitante era bem-vindo àquela casa. Simão não fez isso com Jesus, mas aquela mulher pecadora, ela sim. Ela fez isso com Jesus, ela lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Ela beijou os pés de Jesus, ela derramou unguento sobre Jesus, mostrando para ele a sua alegria em tê-lo ali. Como era bom para ela estar perto de Jesus. Naquele momento, Jesus se vira para aquela mulher e fala: mulher, os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou, vai em paz. E ali aquela mulher recebeu uma bênção, recebeu tudo aquilo que seu coração precisava. Esta palavra tem um ensinamento interessante para as nossas vidas nesta aula. Jesus foi à casa de um fariseu, de um religioso, e Jesus recebeu uma pecadora. Ele não fez distinção entre as pessoas, mas o que importava para o Senhor era anunciar uma salvação. Era que todos recebessem uma bênção, porque Jesus ama a nossa vida. Jesus está sempre pronto a nos abençoar. Aquela mulher, quando derramou a sua vida aos pés de Jesus, ela estava arrependida dos seus pecados. Ela queria uma chance de buscar uma nova vida na presença de Jesus.
e ela foi abençoada. Ela recebeu o perdão, a bênção maior que é a salvação. E assim, cada um de nós precisa estar atento a essa bênção. Naquele momento, Jesus se revelou a Simão como um profeta, mas para aquela mulher, Jesus se revelou como Salvador. Que esta palavra seja uma bênção para a nossa vida e que possamos refletir como está a nossa vida diante do altar. Eu estou como Simão ou estou como aquela mulher desejosa de uma bênção, colocando a vida com sinceridade diante do altar? Qual é o lugar que Jesus tem ocupado no seu coração? Que o Senhor nos abençoe e que Jesus possa estar ocupando o lugar de Salvador da sua vida. A todos a paz do Senhor. Sua presença me envolve tão forte. Em paz me deito, pego no sono, pois em seus braços eu descanso. Você foi tocado pela mensagem transmitida através desse programa? Gostaria de conhecer a Igreja Cristã Maranata? Não teve ainda uma experiência real com o Senhor Deus e precisa de uma oração ou de uma assistência? Você pode telefonar a qualquer hora do dia ou da noite para este número: 0800 707 3076. Este é um número exclusivo para atender a todos aqueles que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata e que precisam de uma palavra da parte do Senhor e até mesmo de uma oração. Ligue neste número de qualquer lugar do Brasil. Você será atendido 24 horas por dia por alguém, terá todo o prazer em atender a sua ligação e orar por você. Mas agora, eu quero te fazer um convite especial. Neste sábado, a partir das 10 horas da manhã,
iniciaremos um seminário especial, 100% online, no nosso canal no YouTube. O seminário será transmitido ao longo do dia, com várias abordagens sobre as doutrinas bíblicas e as experiências que vivemos. Esta é uma ótima oportunidade para você conhecer mais profundamente a obra que nós estamos vivendo. Ainda dá tempo de participar. Basta acessar o endereço que está aparecendo na tela no site da Igreja Cristã Maranata, se inscrever e acessar o link que você vai receber no seu endereço de e-mail. A inscrição é gratuita. E você também pode nos seguir no Instagram e no Facebook, ficar sabendo das experiências que vivemos e de orientações da Igreja Cristã Maranata. Acesse também o site da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Baixe os aplicativos gratuitamente. Aproveite para navegar por eles, conhecer muito mais sobre nós e nossas plataformas digitais. E no aplicativo da Igreja Cristã Maranata, você também pode se inscrever neste seminário que acabei de falar. E assim estamos chegando ao fim desta edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. E eu quero lembrar que todos os domingos, às 10 horas da manhã, no nosso canal do YouTube, temos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Você é nosso convidado para participar. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez neste horário, com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Maranata, o Senhor Jesus vem!